Hoje, na nossa série Fé e Ciência, nós vamos falar de uma mulher extraordinária e que fez a diferença no seu tempo. Ela se chama Rainha Esther. Ela fez a grande diferença e a gente vai entender qual foi o comportamento que essa mulher teve, como é que ela agia, né? Por que ela se destacou no meio de outras mulheres e por que ela se tornou a rainha, né, no lugar de Vashti. Bem, se você ainda não conhece a história de Esther, para mim é uma das histórias mais incríveis da Bíblia e que também mostra também uma missão super importante que Esther teve. Mas bem, conta-se que o rei Assuero, ele estava procurando uma mulher para o lugar de Vashti. Para você entender melhor, o rei ele era casado com Vashti. Vashti era uma mulher muito formosa, muito bonita, só que parece que o rei dá uma festa lá durante alguns dias e no sétimo dia o rei, né, bebe um pouco a mais e acaba pedindo, né, que Vashti se apresente no meio de todas as pessoas que estavam na festa para que todos pudessem ver a sua beleza, né? Só que Vashti disse que não vai. Pois é. E assim, eu não sei se você sabe, mas naquela época, gente, dizer não pro rei, ou falar, ou fazer alguma coisa contra o rei, era algo assim, tipo, acabou pra você, entendeu? Então assim, Vashti, corajosa, não sei, talvez ela pudesse ter vergonha, né, de fazer aquilo, de dançar na frente das pessoas, de estar na frente das pessoas. Talvez ela realmente não quisesse, achou, né, tipo, que é isso, bebeu demais, tá se fazendo, se achando? Não, não vou e pronto, entendeu? Eu não sei, só sei que foi muito corajoso da parte dela. Entendendo, lendo um pouco da história, acredito até que foi um livramento para Vashti, mas enfim, não estou aqui para falar de Vashti hoje. Vou falar de Esther, tá? Só para você compreender a treta que rolou para que Esther se tornasse uma rainha. Para você que já conhece a história, né? Já vai entender o que eu tô falando. Se você não conhece ainda, vai lá no capítulo 1, que você vai entender isso, e no capítulo 2 você vai entender melhor a história de Esther. E aí o que acontece? Ela pega e diz que não vai, gente. Não vai. E simplesmente os conselheiros do rei acham aquilo um absurdo. Porque assim, como que ela falou que ela não vai? Se a mulher do rei, a rainha, disse não pro rei, você imagina o que as mulheres, né, dos outros homens daquela época iam fazer com eles. Porque se a rainha se rebelou, então as mulheres poderiam, né, dizer não para os seus maridos. Enfim. E aí, por causa disso, os conselheiros começam a dizer pro rei, por favor, você tem que tomar uma atitude. Você vai ter que mandar uma carta para todas as províncias e todos os lugares dizendo que você tá rejeitando a rainha Vashti e que você vai colocar uma mulher melhor no lugar dela. Por quê? Porque com o rei não se brinca, tipo assim, não pode dizer não, né, pros homens, né, o homem da casa, o rei, jamais, não pode. Então, o objetivo dos conselheiros é o quê? Dizer pro rei que, tipo assim, não, você não vai deixar isso acontecer, porque isso vai ferir também a gente. Entende? E aí acontece que o rei faz isso, essa carta, manda, né, dizendo tchau pra rainha Vashti, e a rainha sai do seu reinado, só que assim, precisava de uma nova rainha pra entrar no lugar de Vashti. E eles começam a pensar, né, como que eles poderiam colocar mulheres ali, né, no lugar. E aí eles fazem tipo um modelo de um concurso, vamos pensar que é tipo um concurso, onde eles escolhem mulheres virgens, formosas, bonitas, para que possam, né, passar pelo critério ali do rei e para que ele possa escolher a nova rainha. E aí acontece que entre essas 7 mulheres, né, estava Esther, né, 8 mulheres no total ali com Esther, foram colocadas no palácio, onde elas estavam lá se perfumando, se arrumando, ficaram tipo assim no modelo de spa, gente, tá? Vou trazer aqui pra linguagem moderna para vocês entenderem, para ficar mais fácil. Foram pro modelo assim de spa, se arrumar, ficar bonita, se cuidar, para que o rei pudesse escolher. E aí o que acontece? De todas aquelas mulheres, o rei se apaixona por Esther. E a Bíblia vai dizer, acho muito legal, lá no capítulo 2, versículo 7, que a Esther, gente, ela era órfã, né? E a Esther, ela foi cuidada pelo seu tio Mardoqueu. Então, lá no capítulo 7 vai dizer, lá no versículo 7 vai dizer que tinha ele criado, né, uma filha, ou seja, Mardoqueu, né? E chamado ela de, aqui fala de Edisa, né, só que por outro nome Esther, né? Ela se chamava Esther e tinha ele pedido, ela tinha perdido então o pai e a mãe dela. E olha que legal o que a Bíblia vai falar do comportamento de Esther. A Bíblia vai dizer que ela era em extremo formosa e engraçada. Gente, quando eu li isso daqui engraçado, eu achei muito legal, porque a Bíblia, ela enfatiza o comportamento, ou seja, engraçada. Ela deveria ser o quê? Bem-humorada, divertida, alegre, né? E o interessante é que quando ela passa nos critérios do rei, quando ela o rei escolhe ela, né, entre tantas outras mulheres que com certeza eram muito bonitas, né, tinham certamente a mesma idade ali de Esther e tudo, quando ele escolhe ela,
O que realmente fala aqui na Bíblia é sobre o comportamento dela, é sobre esse diferencial dela, né? Ela era formosa, ela era bonita, mas ela era engraçada, ela era divertida. E lá no versículo 15 vai dizer o seguinte: porque ela era de muito formosa, ou seja, ela era muito formosa, ou seja, muito bonita, né? E de uma incrível beleza, né? E parecia aos olhos de todas engraçada e amável. Olha que legal. Aqui vai falar de características muito únicas na Esther, que ela era engraçada, ou seja, uma pessoa alegre, né? Uma pessoa bem-humorada, mas ela era amável também. Olha que interessante. Então, assim, o que a Bíblia mostra é que as outras mulheres eram muito bonitas, né? Com certeza eram muito formosas, mas de todas, a Esther, ela se destaca por causa daquilo que ela tem, né, dentro dela, né, que é esse amor, essa amabilidade, essa alegria, né, que fazia dela diferente entre as outras. Então, eu acho tão interessante, né, a gente perceber que o que realmente nos faz diferente, né, é exatamente isso. São os pequenos detalhes do nosso comportamento, né, da nossa singularidade, do nosso jeito de ser. Porque muitas pessoas podem ser parecidas, mas igual você não existe, você é singular, você é única, entende? E existem detalhes em vocês que é só seu. E você poder valorizar isso é muito importante, né? Óbvio que é importante a gente cuidar do nosso corpo, cuidar, né, da gente. Só que assim, mais do que isso, olhe pra dentro, sabe? Cuide daquilo que você tem dentro de você, porque é isso que faz a diferença, né? É isso que faz você ser diferente no meio da multidão. Porque, gente, a beleza, ela atrai. Né? Existem pessoas muito bonitas que você, nossa, que pessoa bonita. Só que se a pessoa ela não tiver algo a mais do que isso, se ela não tiver caráter, se ela não for uma pessoa bonita por dentro, se ela não tiver, né, características de uma pessoa bondosa, justa, amável, alegre, ou que ela tiver realmente, sabe, é um comportamento bonito, muito mais bonito que a sua aparência em si, essa pessoa, você não consegue ficar muito tempo do lado dessa pessoa. Então você acha bonito tudo, mas assim, é aquele tipo de pessoa que rapidinho ela perde a beleza. Porque você já notou, existem pessoas que não são nem tão bonitas fisicamente, como a sociedade coloca como, né, um modelo de beleza, mas elas são tão amáveis, elas são tão legais, elas são tão gentis, elas são tão felizes, elas são tão alegres, elas se tornam bonitas para nós. E aqui a Bíblia está falando que Esther era muito bonita, mas além disso, ela ainda era amável e muito engraçada. Gente, eu acho muito legal isso. E lá, e olha que interessante, quando o rei, ele escolhe ela, né, por esse comportamento que chamava atenção, não só sua beleza, mas comportamento também que fazia diferença, o rei, ele também diz lá, né, que o rei, gente, esse Azuero, ele não era assim um rei, né, tão bonzinho assim, né, só que o que fazia, o que acontece, olha só, o poder da influência da mulher. Vai dizer aqui no versículo 18, que ele concedeu alívio a todas as províncias e fez donativos dignos da magnificência de um grande príncipe. O que significa isso? Ele ficou tão feliz, tipo assim, imagina, né, Esther, ela influenciou esse homem a ponto de fazer com que ele se tornasse um homem bondoso, a ponto dele dar, né, dele dar, gente, para as outras províncias alívio. Ou seja, ele parou, né? Vamos pensar assim, que parou talvez a guerra, ou deu donativos, deu presentes ali para aquilo dali, e de repente, né, ele traz aquele alívio, né, para todos que estão à sua volta. Por quê? Porque antes essa mulher, com toda certeza, influenciou esse homem para o bem. Ai, eu não sei se você percebeu isso, mas assim, a mulher, ela tem uma grande influência sobre o seu marido, sobre a sua família. Você, mulher, tem muito poder, então use esse poder para o bem, tá bom? Assim como fez a Esther. E quando você olha as características da Esther, o que você percebe que você também tem em você e que talvez você nem use tanto, né? Que talvez você não tenha deixado brilhar mais a sua luz, né? Deixado mostrar mais isso que você tem de tão lindo, de tão maravilhoso, de tão singular que é só você. Talvez você não seja extrovertida ou engraçada, mas você seja muito amorosa, muito bondosa, né? Muito justa. O que você tem aí que é tão singular, que é tão único teu e que talvez você não esteja contribuindo, mostrando para o mundo? Tá na hora de mostrar, para que a sua luz também possa brilhar, tá bom? É isso. Tchau e até o próximo vídeo.